Oi, boa tarde. Meu nome é Cássio. Estou aqui fazendo esse vídeo, essa apresentação para o meu trabalho de encerramento de curso de Engenharia Mecatrônica através da Universidade Unicesumar. Como eu já me apresentei, meu nome é Cássio. O meu orientador é a professora Rosanda Grossi. O título do meu artigo é Monitoramento do Sistema de Ar-Condicionado em Escavadeira Hidráulicas na Mineração. Necessidade do operador ser protagonista na conservação do equipamento. Tipo de trabalho presente é um estudo de caso. Preciso frisar duas observações. Observação número um: o assunto abordado na especificidade apresentada é pouco abordado pela comunidade científica no que se refere à preservação do sistema de ar-condicionado. Observação 2: amplamente divulgado a manutenção autônoma, porém sem foco no ar-condicionado. Como introdução, eu apresento o seguinte: a gestão moderna da manutenção obriga o gestor e a empresa a ter atenção especial a três fatores predominantes: atendimento legal, produtividade e conservação do patrimônio. Sabemos que na mineração, os fatores acima mencionados apresentam-se principalmente na forma das normas regulamentadoras, impactos negativos nas horas úteis dos equipamentos e depreciação do equipamento, principalmente na sua época de venda, na vida útil final. O presente estudo teve como origem a experiência do autor nos defeitos do sistema de ar-condicionado em escavadeiras hidráulicas no setor de mineração. A falha nesse sistema específico afeta negativamente todos os fatores mencionados, conforme listado abaixo. Primeiro, afeta a levização, por ser um item obrigatório. Afeta a produtividade, devido à perda da eficiência do operador nos dias de temperaturas mais altas e consequente parada do equipamento, e também vai afetar a conservação do patrimônio em dois aspectos principais. Um deles, primeiro, difícil conservação do sistema. Segundo, impacto na venda do equipamento por se tratar de dispositivos de alto valor agregado. Em relação a objetivos, o artigo teve como norte os objetivos abaixo. 1. Atender a legislação vigente brasileira, no que está relacionado a NRs, normas regulamentadoras, principalmente a NR 12 e a NR 17. 2. Diminuir as horas de manutenção das escavadeiras hidráulicas devido à falha do sistema de ar-condicionado. 3. Facilitar a conservação do equipamento, principalmente o habitáculo do operador. 4. Propiciar ao operador ação preventiva de conservação do equipamento e prevenção de ocorrências de falhas do sistema de ar-condicionado. Durante a elaboração do artigo, houve alguma dificuldade. As principais dificuldades encontradas durante a realização do trabalho foram: 1. Poucas pesquisas relacionadas à prevenção de falhas do sistema de ar-condicionado. Somente a divulgação de prevenção operacional. Exemplo: desligar o sistema antes de desligar o equipamento, substituição de filtros, substituição de óleo, injeção de corantes. A segunda dificuldade foi relacionada ao método de aviso, pois não existe método de aviso preventivo nos equipamentos conhecidos. Não há no mercado nada parecido com o objetivo do artigo, em que o operador do equipamento tenha facilidade de entender e identificar possível falha interna do sistema de ar-condicionado. Teve como referencial teórico o artigo mais focado na rede internacional de computadores. Por quê? Porque a dificuldade de obter informações mais aprofundadas obrigou o autor a recorrer principalmente
como já informado, a rede internacional de computadores. O embasamento do presente artigo se deu através de artigos em sites especializados e trabalhos acadêmicos, que, mesmo não tendo foco no assunto abordado, foram utilizados como referência para muitas informações. Friso que os principais artigos consultados foram, para o método utilizado, principalmente o site Ambiente Gelado, onde foi pesquisado os componentes integrantes do sistema de ar-condicionado, entre eles condensador, válvula de expansão, termostato, o próprio compressor do ar-condicionado, que é a peça vital. Também teve como fonte de pesquisa o canal Professor Automotivo, um canal do YouTube, explicação dos sinais emitidos e recebidos do módulo ECU. A aula desse professor foi referente às entradas mais específicas que poderiam estar sendo ligadas, o, os sinais que chegam, os sinais que saem desse módulo. Outra fonte também foi a legislação a ser atendida, né? A NR12 e a NR17, dado pela portaria do Ministério do Trabalho número 3.214, primeira data de publicação de 8 de junho de 1978, que trata principalmente de dois itens: o parâmetros de conforto térmico no posto de trabalho e as seguranças em equipamentos móveis. A metodologia utilizada foi descrita conforme a apresentação, né? Para a realização do presente trabalho, foram seguidos os passos abaixo. 1. Pedido de autorização para a empresa, dono do equipamento, pois não há nada referente a isso no mercado. Desse motivo, optou-se por uma simulação para não correr o risco de ocasionar falhas. Como não existe menção de nada original, o dono da empresa, apesar de estar muito contente e esperançoso com o teste, optou-se melhor para não correr risco de danificar o equipamento, que é caro e essencial para a produção. No ponto 2, a obtenção do material utilizado foi a seguinte: foram empregados 3 metros de cabo tipo PP, um relé convencional de partida, um pressostato de linha de baixa e uma lâmpada teste 24 volts. De maneira geral, a instalação ocorreu com auxílio do corpo técnico da empresa, ou seja, a empresa disponibilizou um eletricista para realizar a instalação, e a instalação obedeceu a sequência a seguir. O pressostato, né, na linha de baixa, foi ligado ao relé de partida, que foi ligado ao módulo ECU, que foi ligada à lâmpada de teste. De maneira genérica, a instalação ocorreu da seguinte forma, um pouco mais detalhada: realizando a ligação do relé à linha pós-prestostato, chegando no relé, que foi preparado com o positivo pós-chave no pino 85, com o positivo no pino 30 de alimentação direta da bateria e chegado no pino 86 de negativo vindo do pressostato. Com a chegada do negativo e após o relé acionado, sai um sinal positivo que entra no módulo ECU pelo pino 41. O módulo, então, realiza a leitura e envia o sinal negativo pelo pino 36, que realiza o acendimento da lâmpada de advertência. De maneira genérica, foi dessa maneira que ocorreu a instalação. Os resultados obtidos em discussão foram 4. Destacamos então eles. 1. A simulação realizada teve a pressão do sistema de 190 PSI. O ECU, ao realizar a leitura, acionou a lâmpada teste, informando ao operador que algo estava errado nos parâmetros normais de funcionamento do sistema de ar-condicionado. Também tivemos como resultado a entrevista com o operador,
e observamos que o mesmo relata que se sentiu satisfeito, motivado e seguro ao perceber que pôde contribuir preventivamente com a conservação do equipamento. Isso ficou bem visível. E a gente percebeu também que o envolvimento do operador traz muito benefício, inclusive de motivação a olhos vistos. O terceiro ponto, como o maior índice de falha do sistema é devido à baixa pressão, optou-se em determinar que quando o sistema acusar pressão abaixo de 200 psi, limite de segurança, um aviso luminoso acende lá no painel de controle e o operador, então, aciona o setor de manutenção, que entra em ação e verifica as causas de maneira prematura da falha. Aí essas causas são diversas, né? Pode ser vazamento no próprio pressostato, vazamento na válvula de expansão, vazamento em alguma mangueira, vazamento nas válvulas Schneider, podendo então atuar de maneira preventiva. E o quarto resultado é que o resultado esperado é de ter menos falhas, né? E, consequentemente, mais horas produtivas, que vai acarretar, então, um melhor desempenho, aumentando o lucro e dando uma melhor e maior viabilidade do projeto. Após a elaboração do artigo e a análise dos dados e, e analisando também o objetivo, chegamos na conclusão que, após o término e análise, conclui-se que é possível e extremamente factível conseguir aumento da consciência do operador na manutenção preventiva do equipamento, tornando um agente ativo na manutenção. Até esse aviso luminoso, o operador só é somente passivo, ou seja, ele só aciona a manutenção após o equipamento ou dispositivo estar totalmente inoperante. Da maneira como foi realizado, ele avisa a manutenção de maneira preventiva e a manutenção tem mais condições de entrar em operação antes do dispositivo entrar em colapso. Segunda conclusão, aumento do número de horas produtivas do equipamento. Se esse processo, como esse processo gira redondo, aviso, acionamento de manutenção de maneira preventiva, as horas produtivas, consequentemente, vão aumentar. Maior vida útil do equipamento, porque uma coisa que a falta de ar-condicionado acarreta é que, por necessidade, o operador abre as janelas do seu habitáculo e ali as poeiras do ambiente podem entrar, que além de prejudicar a sua saúde, pode incrustar em alguns dispositivos eletrônicos, acarretando outros tipos de falha que nem estejam ligados ao sistema de ar-condicionado. E também o aumento, né? A conclusão 4, que é o final das contas, é o aumento do lucro do projeto, que quanto menos interferência por parada corretiva e por mais horas produtivas, o lucro do projeto se torna maior. Então, esse foi o final da minha apresentação. Agradeço muito a atenção e encerro por aqui. Muito obrigado.